Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, repercutindo os principais assuntos que envolvem a dupla Grenal e também o cenário nacional como um todo. Por exemplo, vai passar na pauta hoje do Cadeira Cativa a informação que foi divulgada hoje pela manhã no treinamento fechado do Inter, que o D'Alessandro deve ser preservado no jogo contra o Avenida no final de semana. Tem motivo para isso? Não tem motivo para isso? Tá certo? Tá errado? Isso é uma prova de que o D'Alessandro agora é reserva do Internacional. Gustavo Endres, campeão olímpico de vôlei, ex-atleta, agora na função de dirigente do vôlei, vai participar do debate conosco neste assunto. Belaor Veríssimo, ou Alaor Veríssimo, agora que voltou para a Série A, mas uma vez Belaor, sempre Belaor Veríssimo ao centro. Ex-conselheiro do Inter também vai participar desse debate. E o Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, que no lado tricolor vai colaborar no pensamento de quem será o substituto do Ramiro na primeira equipe que estreia na Libertadores. É o Marinho, que parece ser a bola da vez, ou o Montoya para ter uma equipe mais defensiva? Como o Renato, a médio e longo prazo, vai utilizar simultaneamente, que é o que o torcedor quer, Tardelli, Everton, Luan, e aí o Viseu como um quarto elemento, fechando um quarteto de ataque. É possível? Tem estrutura tática para isso? Léo Moura, o Grêmio precisa de mais um lateral defensivo para revezar com o Léo Gomes, ou o Léo Moura tem condições de atender esse pensamento? Tudo isso a gente vai debater aqui no programa, assim como a eliminação, mas o cagaço que o Avenida deu para os corintianos lá em São Paulo. Tem a situação do Flamengo, que teve uma reunião apresentando mais uma vez uma proposta ridícula para os familiares dos garotos que morreram, e teve uma entrevista há pouco de um dos pais dos garotos que faleceram na tragédia que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, e o pai disse o seguinte: eles estão brincando com a vida dos garotos que se foram, estão brincando com os familiares. A proposta foi ridícula, uma proposta, salvo engano, pelo que eu ouvi ontem nas informações do Rio de Janeiro, o Flamengo queria pagar cerca de 300 mil reais para cada família e um salário de 998 reais até os garotos completarem a projeção de 35 anos. É um deboche com a cara dos familiares, que por outro lado pediram o que o Ministério Público indicou: 2 milhões de reais de indenização e um salário de 10 mil reais até a projeção de 45 anos desses jogadores. Enfim, o debate vai ser longo. Representantes do Ministério Público e mediadores falaram que acreditam em cerca de 2 meses de debate para chegar num valor, mas é uma situação muito complicada e que a gente vai tratar também aqui no programa. Vamos na ordem cronológica. Ontem o Avenida surpreendeu demais, fez o que podia, vacilou porque teve um 2-0 a seu favor e não soube administrar. Como é que você avaliou isso, Adalberto Aquino? Boa noite. Boa noite, prazer estar participando aqui. Um campeão olímpico, o meu amigo aqui, o Alaor, que é sempre um debatedor ferrenho, defensor do Inter, mas... Na época de carnaval pode ser a Lalaor também, né? A gente sempre... Que coisa. A gente sempre debateu aqui em cima de ideias, né? E é sempre muito bom contar com a presença dele aqui. Depois a gente vai falar da tua polêmica também aí das redes sociais. Eu vejo que o Avenida fez uma boa partida agora. Ele pecou principalmente na parte física, né? Uma equipe que se desgastou muito, porque se defendeu muito, fez uma marcação muitas vezes dobrada, então aí o desgaste é maior. E aí falta, quando chega no final, tu não tem condições de manter esse ritmo durante 90 minutos, entende? Então as pessoas ficam falando, não, porque o Avenida não tinha, decaiu muito fisicamente. Acontece que quando tu faz uma marcação alta, uma marcação que tu tem sempre, pois sempre tinha um jogador na sobra em todas as posições ali, principalmente do campo defensivo, quando chega no final tu não consegue manter esse ritmo. E a pressão, então, a Avenida teve 23% de posse. E alguns erros técnicos, né? Que a gente... Quer dizer, o Avenida tomou 2 gols de cabeça em que eu acho que a linha defensiva ficou muito perto do gol. Eles tinham que ter ficado na marca, no mínimo, da linha do pênalti para diante. Quer dizer, no terceiro gol que eles tomaram de cabeça, os jogadores estavam quase na linha da pequena área, não dava nem para o goleiro sair. Então, tu tem que adiantar essa linha. Se os jogadores do Corinthians quiserem ficar lá, que fiquem, mas vão ficar em impedimento. Então, alguns erros técnicos, mas eu acho que, de uma maneira geral, para uma equipe que está disputando para se manter na Série A do Campeonato Gaúcho, que está lá na zona do rebaixamento,
eu acho que foi uma grande atuação que fez o Avenida, um grande enfrentamento, entende? Não foi lá e não fez fiasco, chegou a dar um susto no Corinthians. Assim eu vejo. Alaor Veríssimo foi visto comemorando o segundo gol do Avenida e todos nós estávamos comemorando, mas era difícil segurar. Só para complementar, seria importante, tanto para o Grêmio como para o Internacional, tu tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Claro. Eu penso que... Eu fiz uma leitura ontem, o Avenida se portou bem, fez aqueles 2-0 e fez o que pôde, né? No futebol não existe se aquela bola aos 13 minutos do segundo tempo tivesse entrado, aquela que bateu no poste, o jogo seria outro. Mas não existe ser no futebol e nem na vida, né? Mas me lembra a década de 60, a dupla Grenal, a primeira vitória de um clube gaúcho em São Paulo ou no centro do país foi do Inter sobre o Corinthians. 1-0 gol do Lambari. Gol do Lambari. Isso me lembra. A Avenida é um time de uma cidade absolutamente pequena, um time que... Ontem a repórter do Sport TV estava lembrando que o Corinthians só foi eliminado uma vez por um time de Série B, que era o Inter naquela época. Para ver como o Inter está sempre na frente, né? E essas... Bom, não vou falar dela. Mas o que acontece? Eu acho que ele foi brilhante dentro do que ele tentou. Foi muito bem. E não tem como... E como aquilo disse, não só o cansaço físico, mas sob maneira emocional. Pegar as 40 mil pessoas na tua volta, os caras para ganhar da dupla Grenal, que já é uma briga. Agora imagina o primeiro jogo deles fora do estado do Rio Grande do Sul. Não tem como não botar na conta que isso pese muito contra o time desse tamanho. Compensação vai se recuperar no fim de semana. Vai se recuperar, sim. Foi bom, e foi bom até porque ele se preservou contra o Tricolor, né? Botou um time B ou C lá e tal, e acabou sendo goleado, mas porque estava projetando algo maior. Mas infelizmente não deu. E o gol aquele que o Corinthians consegue no final do primeiro tempo, né, Gustavo? Aquilo muda o ânimo da partida. Né? Bom, boa noite a todos. Com certeza, né? O próprio Corinthians foi pro vestiário mais motivado, né? Fez um gol e viu que realmente dava para virar o placar, e virou muito bem. E o Avenida é aquela ducha de água fria, né? Tô 2-0, tomei um gol no finalzinho, vou pro vestiário, como é que eu vou voltar agora? E aí o Corinthians veio com tudo, né? E acho que falou muito bem aqui que faltou perna, porque uma coisa é você correr com a bola, né? Outra é você tá correndo sempre atrás da bola, né? Então, mas fez um belo jogo, né? Começou muito bem, depois sofreu. Se tivesse, talvez, mais tempo de preparação, né? A equipe, mais tempo de parte física, não montar a equipe só para o Campeonato Gaúcho, né? Ou para disputar esses jogos da Copa Brasil, talvez poderia ter conseguido um milagre ali, né? A gente não pode esquecer que o Avenida, da primeira fase da Copa do Brasil, ele jogou na segunda semana. A primeira semana foi, por exemplo, a semana que o Ipiranga classificou. O Avenida jogou na segunda semana, e aí nesta segunda fase ele jogou na primeira semana. São 3 semanas possíveis nessa fase, o Avenida jogou na primeira. Isso significa o quê? Que o Avenida jogou no domingo com o Grêmio, na quarta-feira com o Guarani, no sábado com o São Luís e na quarta-feira com o Corinthians. Foram as viagens. Se quando a dupla Grenal joga quarta e domingo, como diria o Muricy, a gente reclama, imagine o Avenida. Não tem como cobrar do Avenida. E olha, ontem o Roberto Titz, secretário de esportes aqui de Canoas, estava na cadeira do Adalberto Aquino e ele disse que ia ser 3-0 pro Avenida. Aí tá, tudo bem, passou com... Tá de brincadeira, tá de sacanagem, tá querendo bagunçar o programa. Quando eu chego em casa, olho, 30 do primeiro tempo, 2-0 Avenida, eu mandei uma mensagem pro Matiel, que estava aqui, pro Mauri e pro Titz. Não, mas que história é essa? Será que vai? Aí logo depois o Corinthians marcou 2-1, mas parabéns pro Nida, como eles utilizam muito nas redes sociais, fez bonito, e o Aquino já provocou vocês, que vai se recuperar final de semana contra o Inter. R$100 o ingresso para a partida. Se não se recuperar, eu acho que cai, né? O Avenida tá lá na ponta de baixo, tá precisando pontuar. Ele precisa pontuar. O Avenida... O próprio Brasil... Ele disputa com o Brasil essa condição e com o Veranópolis. O próprio Brasil fez um jogo de exceção contra o Grêmio. O que prejudica o Avenida é a goleada que ele tomou contra o Grêmio. O Avenida tem saldo -7, tem 6 pontos conquistados. O Brasil de Pelotas tem 4 pontos. Só que o Brasil tem saldo -6. Se o Brasil ganhar e o Avenida empatar, que é uma possibilidade, não é tendência, mas é uma possibilidade, o Brasil joga com o São José aqui em Porto Alegre. É difícil. Mas
Se o Brasil ganha, vai a 7. Se o Avenida empata, também vai a 7. Só que o Brasil, para ganhar, ele tem que marcar um gol pelo menos. Tirar um gol de saldo. O Brasil ficaria com saldo -5 e o Avenida empatando seguiria com -7. O Avenida vai para a zona pelo critério de desempate. Eu penso que... Já o VEC tem 3 pontos. Se o Veranópolis ganhar na rodada do final de semana e o Avenida perder, o VEC ultrapassa o Avenida porque o saldo do Veranópolis é -4. Mas o VEC pega o Grêmio na arena, né? Quer dizer, aí é mais difícil. É difícil, mas eu penso que a gente já viu o Cruzeiro, por exemplo, que foi eliminado, foi rebaixado e ganhou do Grêmio na arena. Mas pode acontecer, mas eu outro penso... momento, né? Eu penso que o Avenida do Céu agora vai pro inferno. Ele pega o Inter no final de semana, perdendo, vai aumentar o saldo negativo de gols, o Brasil vai se agarrar como pode. Nada contra Veranópolis, mas eu torço pro Avenida para que a Avenida siga em detrimento do Veranópolis. Porque senão, se o Avenida cai e o Veranópolis permanece na divisão principal do futebol gaúcho, vai ter um espertalhão ou outro, vai ter um engraçadinho ou outro. Vão dizer, viu? O Avenida quis ser grande, quis jogar a Copa do Brasil e se ferrou no Campeonato Gaúcho. Pro bem do futebol gaúcho, quando a gente fala que os clubes do interior têm que ter um calendário de ano inteiro, tem que ter um planejamento bom, para que esse discurso permaneça e os clubes sigam arriscando, eu torço muito para a Avenida permanecer. O Avenida vai disputar a Série D? Disputa a Série D. Então as equipes do interior têm que almejar disputar uma competição de nível nacional, entende? Que é o caso dos que estão disputando a Série B, que é o Brasil. Tem a Série C, que está disputando Juventude e o Ipiranga. Juventude, Ipiranga e São José. O São José subiu também. Para Série C. Série C. E tem mais o Caxias e o Avenida que vão disputar a Série D. A Série D. Então, eu acho que o futuro dos times do interior é disputarem uma competição a nível nacional, porque a própria Série C já são 2 chaves com 10 equipes, né? Tu tem 18 jogos, 9 jogos em casa e 9 jogos fora. E depois a fase dos mata-mata. Mas a Série B são o mesmo número de jogos da Série A. A Série C, eles regionalizaram o grupo 1, que é o grupo do Nordeste, só tem clubes do Nordeste, então tem clube do Rio Grande do Norte, enfim, todos os clubes do Nordeste estão no grupo 1. O grupo 2, que é o grupo dos gaúchos, tem a Tombense, tem o Atlético do Acre, tem um clube do Rio de Janeiro, se não me engano também, e mais os gaúchos. É um grupo que vai viajar muito. Tem Paysandu, tem Remo. Esse grupo da Série C vai ser complicado. Pegou lá do oeste até lá em cima, então. Pega até o norte, né? Pega o norte, aí no Acre. Muita viagem. Mas aí... é bom. Vai ser bom. Não, maravilhoso. Também tem o outro lado, né? Se a gente está reclamando da logística para os gaúchos, a gente está falando... Pro pessoal de lá também. Imagine pro Atlético do Acre também. Claro. Agora, porque tá aqui, sempre viajando aí, porque, né? por exemplo, o Atlético do Acre, para pegar ele como exemplo aqui, do Acre para ir para Belém, nossa, não tem um voo comercial da Gol, da Azul, direto, da Latam. Tem que ir a São Paulo em muitos casos ou a Brasília para voltar para Belém. E uma coisa importante que eu acho que tanto teria que ser feito na Série A como na Série B, o Campeonato Brasileiro, as pessoas que organizam a competição, principalmente os clubes do Nordeste e do Sul, teriam que se unir para quando o Grêmio for jogar com o Fortaleza lá, o jogo seguinte ele jogue na Bahia, ele jogue 2 partidas fora. Não importa que tu vai jogar. Esse negócio de jogar uma partida em Fortaleza, vir jogar outra em Porto Alegre, depois voltar para jogar na Bahia é um absurdo. Então tu joga 2 partidas, tu pega no meio do caminho da viagem, quer dizer, jogou em Fortaleza, viaja, para na Bahia, joga na Bahia e depois tu joga 2 partidas aqui. E faz a mesma coisa com as equipes do Nordeste. Quando o Fortaleza vier jogar em Porto Alegre, o jogo seguinte dele vai ser em São Paulo, Curitiba. Então, isso aí, as equipes têm que pensar nisso aí antes de começar a competição, porque depois não adianta tu reclamar. Deixa eu pegar um exemplo aqui da Série C. Eu tô pegando aleatoriamente na tabela básica divulgada pela CBF. Aqui aí tem um outro problema, né, da Série C. Os jogos são só aos finais de semana. Então, por exemplo, tu ir para Belém do Pará, para enfrentar o Remo e o Paysandu, tu vai pagar 1 semana de hotel em Belém do Pará, é complicado. Mas o Juventude, por exemplo, Juventude estreia fora de casa com o Luverdense dia 27 ou dia 28 de abril. Dia 4 ou dia 5 de maio, que é a segunda rodada, o Juventude joga em casa com o Remo.
Na rodada seguinte, dia 11 ou dia 12 de maio, que aí é dia das mães, o Juventude vai a Belém do Pará enfrentar o Paysandu. Nossa. E na rodada seguinte, Joga em que é a Caxias. quarta rodada, o Juventude não tá aparecendo nessa primeira folha, mas eu vou buscar o jogo dele. Mas Mas é nas Caxias. 3 primeiras rodadas ele viaja bastante. Aí é como eu te digo, aí já fica mais difícil os jogos no fim de semana, tu entende? É. Que é inadmissível é tu jogar em Fortaleza no fim de semana e no meio de semana tu vem jogar em Porto Alegre. É. Então, quando... Que acontece muito na Série B e o Grêmio sofreu ano passado na Série Só A. uma pergunta aqui, o Juventude estreia contra a Luverdense fora Fora. e não joga pela Copa do Brasil agora com a Luverdense aqui? Mas aí tem um espaçamento. Não, né? não, só é uma coincidência, não é? É Juventude e Luverdense. Na próxima O fase Juventude da Copa passou do Brasil, acho que na Copa do Brasil e o próximo jogo do Juventude é em Caxias. E se não me engano é contra a Luverdense, que passou... Não, é com o América Mineiro. América Mineiro. Mineiro. América Mineiro. É da Série B também, é das equipes que disputaram aí Série B, Série A recentemente e tiveram Então, certo destaque, mas o é Juventude América. pega em casa o América Mineiro, Copa do Brasil. Copa do Isso aí, Brasil. na Copa do Brasil. O Ipiranga pega quem? O Ipiranga pega o Fluminense no Maracanã. Fluminense, mas só a caroça. É. Nem tanto. E o Brasil pega o Avaí. Pega o Avaí em Florianópolis. Esse eu acho que é mais difícil que pegar o Fluminense. Quem? O Brasil pegar o Avaí é mais difícil do que Não, mas eu acho que dá pra Não. passar. Não, dá pra passar, mas o Fluminense eu acho mais fácil. No momento atual do Fluminense, eu acho mais fácil o Fluminense como adversário. Estreia o Ganso agora, rapaz. Craque. O bem. jogo Fluminense e Ipiranga é na quarta-feira, dia 6 de março. A Copa do Brasil é só no meio da semana. É, só meio de semana. Mas é 6 de março- pós-carnaval, quarta-feira de cinzas. 6 de março é o dia que estreia o Grêmio na Libertadores. Estreia o Grêmio na Libertadores. É na Seis de março quarta-feira é de quarta de cinzas. cinzas. Olha aqui, ó. O Inter estreia que dia? É um dia antes ou um dia depois? O Inter é dia 6 Dia também, 6. não é? É Também. dia 6? Também é Os dia dois 6. jogam dia 6, só Aqui? que aí horários distintos. Não, o Inter Fora. estreia fora. Fora. Ah, o Internacional joga uma fora e 3 em casa. Uma fora, 3 em casa e depois 2 fora. O horário do jogo do Aí Inter... na quarta rodada a gente já vai estar classificado. O horário do jogo do Inter é um dos que pode passar, Que pode tal? variar. Eu vou pegar esse gancho dele. O horário do jogo do Inter de estreia pode variar porque não está definido Não, o adversário. ainda, que vai ser Então, o Palestino. Eu e já ao- defini. Tá definido? Já defini. Ontem o Mauri Luiz da Silva, na cadeira que Vai você ser o está, disse que Palestino? queria o Palestino. Tajeres. Ontem ele disse que queria o Tajeres antes de saber que o Tajeres naquela Palestino época... é o time tava dos metendo sírios dois. libaneses do Chile, não é? Chile. Isso. O time para qual o Figueiredo saiu brilhantemente do Internacional foi jogar lá no final da década de 70. Então vai se torcer contra o Guinha Azul na próxima semana. Não, absolutamente. Vou torcer pelo Figueiredo. Ah, mas um é consequência. Pô, aí a consequência não é responsabilidade minha, eu torço pelo Figueiredo. Eu, pela viagem, torço pelo outro time, então. Pelo Palestino? É. Isso Que é a viagem mais curta, né? Não, ele quer ir pra Córdoba, então. É, bem... Não, mas a Santiago é linda. é? Santiago é linda. Belaor Vamos combinar. Veríssimo, a tese do Mauri Luiz da Silva ontem na cadeira que você está é de que o Tajeres. Inter tinha que torcer pro Tajeres, porque aí os dois argentinos um ia anular o outro e aí ficaria mais fácil pro Inter na visão dele. Quais dois argentinos? Tajeres e River. Clássico regional sempre é mais complicado. Seria melhor ter Tajeres e Mas River? não é clássico. Não é clássico. Não é clássico. Desculpa, não é clássico. São dois times conterrâneos, mas não Eu é falei clássico. pra ele ontem que é mais ou menos como chamar de clássico Botafogo e Chapecoense. Isso não é clássico. Não, Mas eu desculpa. vi o jogo Rosário e River, foi um jogo duríssimo pro River. Não, mas o Jogo Rosário foi 1 a 1. mas o Rosário é outro nível, né? É. Bem mais acima, né? Olha aqui, ó, o Wagner de Canoas. Boa noite, Maurício. Estou vendo um fantasma no programa ou é o Belaor ao vivo e em cores? É verdade que ele foi pra Mongólia virar budista? Ele andava muito estressado com o time dele. Abraços. Não. Ao vivo, a cores e cada vez melhor. E já avisando, hein? Voltei pra incomodar. Voltei na Libertadores pra incomodar. Vamos prestar atenção, porque agora o meu co-irmão vai ficar mais 15 anos e vai ter mais valsa e não adianta se azedar e querer dar Esse ano soquinho. nós vamos poder disputar as mesmas competições, né? Mas é que... Campeonato Gaúcho, Copa do Mas aí Brasil, aqui no- Libertadores mas e aqui no- Brasileiro. vamos O combinar... Grêmio já tem taça esse ano, já levou a Recopa. Eu também tenho a taça da maçã. Mas vamos É. combinar o seguinte, que... Apple Cup. Em mata-mata, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e tal, eu tenho levado larga vantagem.
Tu sabes disso. Eu vi na Copa do Tu Brasil. viste, tu sabes disso, né? É, Tu quanto é que tá a sabe. Copa do Brasil? Não 5 a 1. sei. Aliás, agora há pouco tempo fez 30 anos aí daquele Grenal do século aí, que eu mandei tirar um para o jogo ficar um pouquinho mais equilibrado, porque nós tava com... Aí jogamos com um a menos, tá? Os Casimiro saem e vão... Tu que mandou tirar. Sim, mandei tirar Só ele. não te esquece que dia 17 tem Grenal na Arena. Ah! Ano passado vocês iam tocar meia dúzia, como é que terminou o jogo? Olha, os últimos lá foi 3, 4 e 5. Não, agora ano passado, pontualmente. Como é que foi que nós estávamos voltando e tal? Como é que foi o jogo? Não me lembro. 0x0? Ah, foi. Aquele que Eles iam tocar meia dúzia. Não, tocar meia dúzia. Aí o jockey dele se azedou depois, aquelas coisas que ele faz. Não quer se preparar como treinador, mas enfim. Mas vamos voltar para o Luiz caso... Fernando de Porto Alegre, aqui, ó. Ressuscitaram esse Colorado que diz que time grande não cai. 2 vezes. Aonde foram buscar? Pois o mesmo estava sumido. Caiu junto com o time dele, ficou com vergonha e sumiu. Não, é verdade. O time dele voltou, ele voltou. Não, é verdade. Estive Eu presente. voltei agora pra ficar. Não, é verdade. Estive presente durante toda a Série B. Não sejamos injustos. Estive aqui mostrando, dando cara a tapa como sempre. Tá, e não deu certo na campanha do título da Série B também. Mas o que que o Não, mas Alaor- aquilo não era o que que o Alaor secundário. acha? Vamos voltar pro futebol. O que ele acha que o D'Alessandro vai ser poupado ou o D'Alessandro tá fora da equipe? E além disso, já vou emendar outra. Que história é essa de que na quarta rodada já vai estar classificado? Bom, primeiro vamos por etapa. Primeiro eu vou mostrar a minha antipatia forte em relação à torcida do Inter. D'Alessandro já deu o que tinha para dar, não tem mais lugar no time titular do Internacional. Então ele não vai ser poupado agora, ele já não vai, porque ele já tá fora do jogo da Libertadores. Esse poupado é uma forma de tentar administrar. Com o advento de ontem, ele querer dar soquinho em torcedor de novo. Ah, já mas teve problema? teve no treino. Não dá, não tem mais espaço para isso. E eu penso que agora ele absorveu que ele não é dono do time, quiçá do clube. Portanto, ele tem que começar a absorver que ele atualmente é banco do Inter. E eu tenho o meu meio campo formado na minha cabeça. E o Odair deve ter o dele, mas com Qual que é o certeza. teu meio-campo? É o Dourado, o Edenilson, o Nonato e o Sarrafiori. Esse é o meu meio campo. Na frente, o Nico Lopes Tá, mas e o Pedro Lucas. como é que tu vai posicionar esse meio-campo aí? Porque vai mudar o sistema do Inter, Tu então. vai botar Você vai jogar 4-2-2. É mais ou menos isso. Mais ou menos. E Então por tu vezes bota, 4, tu bota 3, Dourado e Edenilson lado a lado. Nonato um pouquinho mais Nonato na frente, um pouquinho mais à Sarrafiori frente. criando. Vai jogar com 2 meias de armação. E lá para as tantas vai virar 4-3-3. Esse é meu time. E aí na frente, como é que é? É o Pedro Lucas e o Nico Lopes. Pedro Lucas e Nico Lopes. E depois o Guerreiro entra no Pedro Ah, Lucas. sim, eu venho para ser titular, por óbvio, mas eu estou começando a Libertadores. Por que você está classificado na Tá, mas quarta então, rodada? então tu quer começar a Libertadores, senhores telespectadores, Pontuando, Gustavo Endres... ganhando o jogo fora e Não. ganhando os 2 seguintes e os em casa, tá Não. classificado. Né? Empatando fora primeiro e ganhando os 3 em casa. Empata e ganha os outros Não, 3. eu acho Pronto. que vocês não perceberam Não, o 10 detalhe. pontos está classificado. Claro, O detalhe da escalação do Alauro Veríssimo. Lá vem. Ele quer colocar como titulares do Internacional Nonato, que fez um jogo Sim. como titular. Não, mas tu acompanhaste Não, calma. Ele acompanha Não, os treinos, né? Ó. Vamos Não, lá, ano passado ele é. jogando, não. Não, mas só um pouquinho. Ele fez um jogo como titular E o mostrou- Alauro já quer ele. mostrou como a personalidade. titular. Sarrafiori, acho que fez um jogo como titular e entrou em 2, também já é titular. Pedro Lucas fez um jogo como titular e é com esse time que ele quer me convencer, Gustavo, que vai em 4 rodadas ter 100% da Libertadores. Mas só um pouquinho, mas para tu ser titular, para tu ter um bom time, tu não precisa jogar 30 partidas para depois ser titular. O Gustavo vem de um esporte e que foi muito bem administrado pelo Bernardinho, que as equipes vinham elas praticamente prontas lá do juvenil, né? Sim, tem uma. Tem uma repetição longa. Vem um histórico, né? Os grupos vinham praticamente já na base. Na base, né? Isso aí é importante, sempre na Isso é formação. importantíssimo, né? Principalmente em esportes coletivos, eu acho fundamental. Né? Você ter o entrosamento que você tem já com 18, 19 anos, levar isso para depois, quando você tem 21, 22, 23, né? Para nós deu muito certo. A minha geração era eu, o Ricardinho, o André Heller, o Giba, o Serginho, todos da mesma idade. Todos Jogaram junto. jogamos juntos no juvenil, né? Na seleção juvenil nós somos vice-campeões mundiais. E aí esses mesmos 5, né, fizeram parte dessa geração do Bernardinho de 2001 a 2008, em que a gente conquistou
Só não conquistamos o segundo ouro olímpico que nós perdemos em Pequim, a final, em 2008. Mas é importante isso aí, tá? Mas Trazer é os jogadores da fundamental, base, fundamental. E eu acho ainda que a dupla Grenal poderia investir mais na base, mais em revelar talentos, porque isso é uma moeda de troca depois fantástica, né? Como valor agregado mesmo. Você vê o exemplo do Grêmio hoje, que a gente tem que invejar, né, Laura? Porque, poxa, tem o Luan que veio da base, tem o Everton que veio da base, tinha o Pedro Rocha que saiu, que vinha da base, o né? O Jailson que foi vendido. Jailson foi vendido. O Wallace, quer dizer, todos formados na base do Grêmio, que vem, estouram na equipe, fazem sucesso e o Grêmio enche o bolso, sai fora, conquista títulos. E vem outro. E vai vindo, vai se... O PP já está aí pegando sem falar desses dois, exatamente. Então o Inter tem que trabalhar isso também. Gustavo, isso é pontual. Para mim é pontual isso. O que acontece? Em 2016, na minha avaliação de forma correta, o que o Internacional faz? A administração do Internacional faz. Empresta o D'Alessandro. Desagradando a torcida do Inter, porque ali, na minha visão, ele já não estava dando tudo que poderia dar. Tu queria que emprestassem o D'Alessandro e deu no que deu. Não, eu queria que emprestasse e deveria ter sido emprestado e não deveria ter voltado. Ponto. Mas, beleza. Compactua da mesma opinião. Tá. Acho que O que acontece? Mas se o D'Alessandro tivesse ali em 2016, o Inter não caía. Não existe ser. Não existe ser. Isso aí é projeção de profeta. Só uma observação. O que acontece em 2016? O Inter produz Deixa eu só fazer uma observação. O D'Alessandro, até 2015, ganhou todos os campeonatos regionais, né? Aí em 2016 ele saiu, o Inter caiu para a Série B, né? Mas ganhou o estadual. Não. Mas aí ele voltou e nem estadual ele não ganhou mais. Não ganha sozinho, né? Não. Eu quero te dizer que antes, pelo menos, ele ganhava regional. Nem regional ele não ganha mais. E aí, Gustavo, pontualmente... Perdeu pro Novo Hamburgo e perdeu pro Grêmio. Pontualmente, em 2016, o que acontece? Andrigo e toda aquela Ferrarese, toda aquela safra, sucumbiram por conta... Mas se tu vai pra Série B, não tem como tu manter essa gurizada. Não, concordo. A pressão é muito maior numa Série B, hoje, né? Aqui até hoje eu vejo o Andrigo jogando bola e eu gosto. Não tem que trazer mais, beleza. Mas aqui, pontualmente, por que o Inter parou de produzir? Porque viveu esse período pesado, 2016, 2017, ano passado ainda pesado, voltando, agora podemos começar a respirar. Nesse início de 2019... Um exemplo é o Dourado, né? 2019, 8 subiram. Nonato, Pedro Lucas e outros tal. Põe pra jogar, não importa se ele jogou uma vez só, Maurício. Não importa. Cara bom de bola, pode botar pra jogar uma vez só. Eu concordo que tem que botar a jogar no Gauchão. Não. Não na Libertadores. Como que não? Não, mas eu acho Então, mas qual que é a tua equipe, então, da Libertadores? A minha equipe, do o que Inter. eu escalaria vamos lá. para começar a Libertadores, linha defensiva, acho que todo mundo concorda. Não, todo mundo concorda, não. Tu quer tirar o Iago, é isso? Sim. Então tá, mas a linha defensiva que vai começar a Libertadores. Tá. Tem Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Ele não vai mexer nisso. Tá. Dourado, Edenilson. e Patrick. Como a estreia fora de casa vai jogar o Patrick. Tá. Nico Lopes. E aí pode escolher dois. Não, escolhe você, Não, dois. mas é o time teu. Vai ficar Pode registrado meter, aqui, pode escolhe escolher dois dois. aí. O time Não tem teu. essa, escolhe Olha, não, dois. o time Quem teu. pode Pode ser o... Aqui, ó. Pode ser Neilton e Pedro Lucas. Tá. Pode ser Neilton e Potker. Não pode ser, não. Escolhe dois Não, aí, eu tô dando as opções Não. do que vai eu quero acontecer. ver As opções nós sabemos. lá 11, As opções nós sabemos. Eu quero saber se Tem que ser os 11. já. O Alaor escolheu os 11 deles. Ainda não concluí, mas vou Eu já escalar. escalei 9. O 10º vai ser o Neilton, porque tá jogando bem. Tá. E o 11º vai ser o Trellis. Não vai ser o Pedro Lucas. É estreia da Libertadores, vai ser fora de casa. Não, Chega vai uma deixar- hora que o cara Tá terá... anotado aí, né, produção? Vai Tá deixar o anotado Potker aí. fora e vai botar o Trellis pra jogar? Ih, não vai- Tá de brincadeira. e agora? Ainda bem que o Maurício não é o jockey do meu clube. O Potker- Ainda bem. E agora Ainda do bem. Grêmio. que dizem que ele é Estreia do gremista. Grêmio agora. Não, isso por isso prova que o quanto sabe- tu és gremista. Isso sabe- prova, porque tu quer derrubar o Internacional. Sabe por que Quer que o botar o Pot- Trellis? Sabe por que o Potker não vai jogar? Porque o Odair, ele vai manter uma estrutura de time. Ele vai deixar os 3 volantes. Tá, isso eu também concordo. Então, Acho que, né? corredor vai ser feito pelo Patrick. Sim. O outro corredor, tu tem 2 opções, ou o Neilton ou o Potker. Eu acho que Neilton tá melhor. Tá jogando bem, Vai né? escolher o Neilton. Centralizado vai estar o Nico e ele vai botar um atacante. Ele já botou o Potker como 9 e não deu certo. Ele botou o Pedro Lucas em um jogo, não deu Mas, certo. de Ele vai repente- dar chance pro De Trellis. repente, um jogo fora. A lógica é essa. o Potter Mas não sem ele jogar um jogo antes também, senão vai contra a lógica que você falou. Que o Pedro Lucas jogou um jogo, vai ser titular. Que o
Não, o Nonato jogou um jogo e vai ser titular. Não, o Pedro Lucas Ah. jogou uma partida como titular, a bola não chegou nele. Tá, o Trellis nenhuma até O agora. Trellis, ele começou como titular. Ah, O Trellis começou 2 ou 3 jogos como titular. Também não foi bem. tá. Só que entre não ir bem e queimar um gurizinho da base ou botar um cascudo, ele vai botar o cascudo. Eu acho que o Internacional... Não, mas eu não quero saber. Se começar o Pedro Lucas na Libertadores, pra mim é surpresa. Não, mas a questão pontual não é essa. Não é o que ele vai fazer. Não, eu escalei o que ele vai fazer. Ah, mas tu tá escalando um time pra detonar. Eu não posso. Isso aí denota o quanto tu é gremista. Eu não posso escalar o time que vai entrar em campo. Agora você vai escalar o João de Esteio tá certo. O time do Grêmio pra ver quando você é colorado. Bom, Vai. o Grêmio é mais fácil de escalar. Não, mas- Mas aqui, ó, eu não posso Que, escalar o Viseu time. ou Tardelli? É o Viseu. O primeiro jogo é o Viseu. Já Viseu. Tardelli não tá pronto ainda. No time do Inter eu não posso. jogou ainda. Eu não posso escalar o time que vai estrear porque eu não sei contra quem. Eu não sei se a equipe é mais reativa, se é mais propositiva, como é que eu vou escalar o time? Tá ruim, meu. Para Tem que entrar com o teu time, não interessa. Meu, é óbvio. Tu acha que o Inter é o Grêmio, então, que joga da mesma maneira em casa e não fora? é. Tem que ser. Vai chegar. Tem que Vai ser. chegar, mas não Vai tá lá chegar. ainda. Tem que ser e vai ser. A Isso pergunta que eu faço é a seguinte. O time do Grêmio, só pra não ficar Vai lá. pendente, lá, eu acho que vai jogar o Montoya e o Viseu. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte. O Internacional joga agora contra o Avenida a última partida antes da estreia da Libertadores. Depois tem um jogo treino. Depois não tem mais jogos. Oficiais não, tem 2 amistosos. Dois amistosos. Mas aí tu Vai ter joga- um amistoso com o Guarani de Venâncio Aires, que tomou 10 ou 11 hoje do Grêmio, 10 a e 1. com o Zequinha. Tá, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu acho que Zé Quem ganhou do Inter. esse jogo contra o Avenida do Internacional e o jogo contra o Veranópolis na segunda-feira do Grêmio, eles têm que botar o time que vai jogar na Libertadores. Não, mas o Inter é não a tem última como. partida que tu vai fazer 10 dias antes da Aqui estreia não, da o Libertadores. Inter não tem como fazer É porque isso. o O Nico Inter não não vai vai jogar. ter o Nico e não vai ter o Tá, Edenilson. mas aí tu já vê as alternativas. Se tu for jogar Não, ele vai ver as Libertadores- alternativas, mas não o time que vai estrear. E nessas alternativas, vamos pegar a base do treinamento que estão especulando. Joga o Patrick. Eu já botaria ele na ala esquerda. Aí tu vem falar que eu tô inventando no time, tu quer inventar mais. Não é, Tu quer botar o Patrick na ala, tu quer botar o Mas- Sarrafiori titular, o Mas é um- Nonato de titular e o Pedro Lucas. Mas é um cara que sabe cruzar ao menos, que sabe ter fundamento, é O básico. Internacional tem um dos melhores laterais esquerdos do Brasil e não joga na lateral esquerda, Que é o Zeca. que é o Pois Zeca. é. O Zeca é um jogador formidável nessa posição, um jogador fantástico. É, Só que aí tu vai ter que deixar, quer dizer, tu renovou o contrato com Mas aí um bota lateral. quem na direita? Pois Então, Aí tem é o dois problema. problemas, Aí né? tem É o um problema. problema. Tu tira pra esquerda, tu resolve a esquerda e... Agora, eu concordo contigo, eu acho que o time do Grêmio para estrear na Libertadores é esse aí. É? O time que vem jogando com o Montoya no lado direito e com o Viseu por dentro. O time Começar com o time Marinho. pra qual o Maurício torce na Libertadores. Não, pelo menos ele escalou certo. Não, mas ele tá torcendo pra ele, só pode escalar bem, né? Ele tem que me Hoje derrubar, você se ele tem que me entregou. derrubar. Na minha opinião, você meio que se entregou. É, o hoje, João de Maurício. Esteio pode me dar pau, porque o João de Esteio é colorado e me xinga. Olha, ele tem xinga toda a até razão, aqui. João. Você João deu aqui, ó. razão pra Não ele tem agora. razão. Deu razão. Aqui, razão. ó. Então tá 2-2 aqui. Citei o João de Esteio, eu vou dar a palavra a ele. Como tem treinador na mídia, Maurício tá no lugar errado. Gremista podre, não sabe nem fazer um programa de esporte. Pô, Não. dizendo que eu quero escalar o time, mas não quero escalar, eles querem que eu escale, João. Não, você tá criticar, criticando escalação a do meu nossa time, escalação, exato. Então escala o Tu teu, meu. concorda então que Sarrafiori, Pedro Lucas e Nonato têm que ser titulares pra estrear contra o Cara, Tajeres ou não contra é o o que Palestino? é o que o Alaor acha. Não, mas eu quero saber a tua agora, Gustavo. Então, aí... Eu não tenho um time formado ainda. Depois eu que sou pipoqueiro, olha lá. O Gustavo não aparecia na minha TV pequena, quando eu via os jogos, ele não aparecia todo na tela. Cortava, é? Não aparecia. É, mas com o Gustavo não aconteceu o que aconteceu no basquete, né? A Nike perdeu, olha, R$1 bilhão. Um jogador seu patrocinado no basquete ontem estava fazendo uma jogada, o tênis arrebentou no meio, o cara se lesionou. Bah! Eu vi. A Olímpicos não tinha esse problema na época Ah. do Gustavo aqui no vôlei. Nem a ex. Qual é o período que tu jogaste, Gustavo? No adulto já? Em clubes? Profissional. No clube eu fiquei 8 anos no Banespa, antigo Banespa de São Paulo. Quando isso, mais ou menos? Isso de 93 a 2001. Aí, 2001, fui para Itália. Aí fiquei 8 anos na Itália, 2001 a 2009. E eu fiquei 5 anos na equipe do Treviso, no norte da Itália, bem perto de Veneza. Lá é que ele forrou o bolso, viu? Aí, não, forrou o bolso nada.
Aí ganhamos 2 campeonatos italianos, ganhamos 2 Copa Itália, ganhamos a Champions do vôlei, que também tem. Nesse período, 2000, 2001, vocês foram campeão brasileiro, né? Nunca fui campeão da Superliga. Pá, esse é o título que Porque eu me que lembro, não tenho. eu fazia um... É só uma dor no peito que Eu fazia um Campeão olímpico e não ganhou. bicampeão mundial e não Eu fazia tenho. um pós aqui na Ubra e tinha o time da Ubra na época, né? Sim, que era 99, fortíssimo. 2000 e tal. E teve um jogo que foi contra o Banespa, eu me lembro. Então. Cara, nós convivíamos muito com os caras da Ubra. Tomamos, aqui, Lepau, né? Nós passávamos, o pós era sábado das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Parava uma hora para almoço, passava o dia todo. Aí convivia muito essa situação da Ubra na época, daquele time cano que eles tinham. Olha aqui, ó, vou dar voz aos nossos telespectadores, que se quiserem podem mandar as escalações que crítica imaginam toda de bem-vinda Grêmio, aí, ó. de Inter Boa, para a estreia boa. da Libertadores. Olha aqui, ó, volta o Luiz Fernando de Porto Alegre. Maurício, esse Colorado está tão maluco, já está colocando um time para cair de novo. Só está colocando garotos que jogaram meia partida, pelo amor de Deus. Esse cara não é muito certo. Esse cara é colorado, Luiz Fernando? Luiz Fernando, responde aí, Luiz Fernando, você é colorado, gremista? Certamente é gremista, porque ele sabe que nós vamos brilhar nessa Libertadores, ele já está ficando preocupado. Vai começar uma nova fase, são mais 15 anos agora. Agora o Renato recebe a estátua e vai embora. E aí caiu a cara. Eu vi uma partida. Contigo aí. Eu vi uma partida da estreia do Internacional do Campeonato Gaúcho, que eu acho que foi contra o São Luís, né? A estreia foi com o São Luís. mas- São 1-0 Luís. E eu vi que jogou de centroavante o Pedro. Eu gostei da atuação do Pedro. Eu imaginava que ele iria ter uma sequência. Digo, bom, o Guri jogou bem, quer dizer, não fez gol, mas jogou bem. Né? E posicionado. Então, o que aconteceu depois daquilo ali? Ele simplesmente ficou fora. Agora que ele está voltando de novo. Então, eu acho que o Campeonato Gaúcho tem que aproveitar para dar continuidade para essa gurizada. Porque se não der certo no Campeonato Gaúcho, fica mais difícil tu lançar no Campeonato Brasileiro. Ou na própria Libertadores, né? E esse outro menino Nonato aí, eu vi, praticamente não vi ele jogar, não acompanho as categorias de base do Inter, mas eu vi uma entrevista do presidente do São Caetano quando o Grêmio estava comprando o Matheus Henrique. Jogaram juntos. Né? E eles jogaram juntos. E ele disse que o bom está no Inter. Entende? Quer dizer, eu não sei se ele queria valorizar o jogador, porque o Matheus Henrique ele já tinha vendido. E o Nonato não acertou ainda. Claro, entende? claro. Mas são jogadores. O Matheus Henrique é um ótimo jogador, um jogador de futuro no Não, Grêmio. E Mas- cresceu muito no Grêmio o Matheus Henrique. E eu acredito que o Nonato deva ser também um jogador que. Mas situação pontual aqui. Primeiro, o Pintado da semana deu uma entrevista falando no Matheus e falando no Nonato, que os dois são bola e tal. E o que me chama a atenção, e isso me surpreende positivamente, porque eu venho acompanhando o Nonato, ano passado eu acompanhei muito o futebol dele. Essa semana ele deu uma entrevista coletiva. Como o Maurício disse, ele fez um jogo e ele foi chamado para entrevista coletiva. Isso é personalidade. Esse cara está pronto para entrar e ser titular do Internacional. Não tem que preparar 30 jogos. Um jogo tu já sabe se o cara, qual é que é a pegada dele. E vale a mesma coisa Não, os jogadores que são diferenciados, tu vê em um e dois jogos, tu já vê. Olha aqui, o Lucas de Gravataí tá dizendo: Maurício não lê minhas mensagens. Alisson do Grêmio, voltando, tem vaga em qual setor do time? Pra mim, ele tem vaga no segundo banco ao lado do Renato, no banco de reserva. Nossa! O Grêmio Mas agora. ele não vai jogar. O Grêmio agora do meio pra frente, o Renato vai ter que. Porque onde é que vai ser aproveitado o Tardelli? O Tardelli pode ser aproveitado do lado ou vai ser aproveitado por dentro? Se nós lembrarmos do time do Atlético Mineiro que foi campeão da Libertadores, Era no jogava lado. o Bernardo na esquerda, jogava o Tardelli pela direita, o Jô centralizado e o Ronaldinho por trás dele. Ele jogava do lado direito. Que é o lado que precisa agora. É o lado que hoje vai jogar o Montoya, mas se tu quiser jogar com um time mais ofensivo, tu pode jogar com o Tardelli. Mas tem algumas pessoas que podem achar, não, hoje o Tardelli não tem mais aquela velocidade para jogar do lado, ele é um jogador para jogar mais por dentro. Então tu vai ter várias opções, várias alternativas, né? E aqui, O Tardelli deixa disse eu na perguntar, porque como eu não acompanhei, ele estava jogando na China, né? Sim. E tu acha que ele volta encaixado? Já, Na já- China ele aquela- estava jogando como um meia, fazendo a função do Luan. Eu vejo dificuldade, às vezes, para os jogadores que voltam de Pra lá. se entende? readequar, né? Ele, apesar de ser um jogador com biotipo físico ótimo, tu vê que o próprio Marinho, o ano passado, não conseguiu. Esse ano já melhorou, tu entende? E outra melhorou coisa, no gauchão também, né? mas os jogadores quando voltam, tem uma certa dificuldade. Até se adequar, E né? quando o jogador vem do exterior para cá, tem alguns que se adaptam rápido, mas outros levam mais tempo. Se tu analisar o Cuesta, o primeiro ano que ele jogou no Internacional, não é o Cuesta que jogou o ano passado.
Aí ele já estava mais adaptado ao país, já sabia mais como é que era o futebol aqui. Então cresceu. Se o Rec estivesse aqui, ele o diria próprio Nico que Lopes. o jogador custou a se adaptar. O próprio Nico Lopes. Nico Lopes, primeiro ano, não foi bem no Internacional. Segundo também ano, não. Mas Foi bem lá pelo terceiro tu ano. vai te adaptando, Vai tu te vai adequando. crescendo dentro da estrutura da equipe. Mas o jogador experiente, tu entende? Olha aqui, ó, o José Raulino Caldeira da Silva no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Bah, esse Belaor é só garganta. Quem era o time dele nos anos 80 e 90? Não sabe fazer conta, são 14 anos, valsa furada. Teu time ganhou uma Copa do Brasil em 25 anos, kkk. Tá, mas a pergunta pra ele a matemática para mim é simples, né? É ciência exata. Que ele está se referindo é de 92 a 2006, são 14 anos. 14 não são 15. Não, ele está contestando os 15 anos do Grêmio. Não, 15 sim, batidinho. É só somar, mas matemática eu não posso ensinar matemática Ele para contestou, ninguém. pelo que eu entendi, foi isso, porque ele disse que a valsa foi furada. Mas eu não posso ensinar matemática para ninguém. A consideração de vocês, os 15 anos, é de quê? De título a nível... Título importante. Título importante. Não, porque o Inter ganhou. Defina o critério de título como é que- Não, importante. título importante. Agora o Inter só ficou 14, não ficou 15. E que ano o Inter tá? O quê? Há Na quantos tua conta anos? de título Não, importante. não. Agora qual é o espaço do Inter? Fecharia 8 agora esse ano, mas o Inter vai ganhar a Libertadores, não vai fechar. Então tá. Mas o Grêmio fechou 15. Fecharia 8, então, porque tu conta a Recopa como título importante. Sim, ó. Recopa Não. Gaúcha ou... Não, Libertadores. Recopa- Na Gaúcha eu já tenho duas. Tu ganhaste agora, comemoraste, né? Eu vi o Renato passeando com a taça e tal. Não. O Renato passeou. Passeou, eu vi ele passeando, levantando. Presta atenção. Eu vi. Pô, tem que Eu vi, comemorar, eu lembrei da Corneta. Tu tem 2 títulos da Copa Gaúcha? Tenho, da Recopa. Tu tenho. nunca ganhou um jogo. Como assim? Tu nunca ganhou um jogo na Recopa Gaúcha. Mas não ganhei a taça. Tu ganhou a taça, mas tu ganhou nos pênaltis do Ipiranga. Não, mas aí tu vai pênaltis. mas aí tu vai questionar. Não, Aí tu vai questionar. Eu ganhei uma partida Foi de nos 6 a pênaltis do 0. São José e do Ipiranga. Mas Ganhou onde é que duas perdeu pro vezes, Pelotas. mas- Ah, tá, não vale minha taça, O que eu então. tô te dizendo é que tu nunca ganhou um jogo na Recopa Gaúcha. Não tem problema, mas eu não tenho duas em casa. Tá, mas nessa linha de pensamento, o Grêmio não ganhou jogo na Recopa Sul-Americana, empatou os 2 com o Independente. Não. Mas Mas isso é Recopa Sul-Americana. mas aí o raciocínio é ganhou o diferente. jogo. Aí o raciocínio é diferente. Mas ganhou o título, vale, Ganhou né? o título, mas não ganhou o jogo. Mas Eu tô então, dizendo que o não Inter levou- ganhou o não jogo. levou o troféu, Eu então? não neguei os títulos do Inter, eu disse que o Inter não ganhou o jogo. Ah, não, mas aí, mas Então, mas então é você que está dizendo que no critério de saldo de gols e vitórias, não o Grêmio está na tô frente. dizendo- é isso? eu tô dizendo- Não, eu acho bonito que eles corneteavam lá atrás. Eles corneteavam comemorando a Recopa do Gauchão. Gaúcha é uma competição que joga um time da capital contra o do interior, normalmente, certo? Então, tu ganhar é mais do que é obrigação. Que nem o Grêmio ganhar do Avenida 6 a 0. Era o mínimo que tu podia esperar. Agora, tu ganhar uma Recopa nos pênaltis... Então, São José, ou do Ipiranga de avisa Erechim. o Que hora rapaz desse perder aí. nos pênaltis. Avisa o rapaz José aí. Raulino Perderam Caldeira pro da Silva. Lajadense. Avisa o Raulino aí. De 2016 menos 2011, e 2001 dá 15. 15. Mas chegou a completar? É isso? que Sim, tá- completou. 15 não são 14. O meu bruxo lá deu só valsa, eles acertaram e tal. Tu tá tranquilo, tu vai ser campeão do que? Da Libertadores. Libertadores. Eu, apesar de todas as contratações que o Grêmio fez... Que é o brasileiro. Não. Eu tenho outro tipo de preocupação. O Grêmio fez uma limpa no seu grupo de jogadores, que o Grêmio mandou 10 jogadores embora e contratou 5. Ele trocou quantidade por qualidade. Mas eu estou preocupado que o Grêmio tem que contratar um lateral direito e o Grêmio tem que contratar um zagueiro. Eu não posso... Mais um zagueiro? Não. Como mais um zagueiro? Mas tu já tem 3 de alto nível. Não. Jeromel, Kahneman e Paulo Miranda. Eu tenho 2 titulares e eu não tenho 2 reservas. Eu tenho Paulo Miranda só para reserva. Tem o Marcelo Oliveira. Terceiro cartão amarelo não pode jogar o Jeromel, vai jogar o Paulo Miranda. Aí o Kahneman está machucado, joga quem? Marcelo Oliveira. Não, preciso de um jogador de mais qualidade. Joga o Michel na Não, zaga. eu preciso. Não E vou, bota o Rômulo não vamos no meio? inventar. Outra coisa, o Léo Moura. Bota o Antonini? Não, mas isso aí é. Léo Moura é um fenômeno, né, cara? Vai jogar até os Antonini é da 50 transição. anos. Eu preciso ter um jogador que se aproxime do nível dos jogadores que são titulares. Mas e um jogador que se aproxime do nível dos titulares, aceita vir para ser banco? Não, mas o Paulo Miranda não é um bom zagueiro? Aí é banco. Então eu preciso. Mas o Paulo Miranda, quando chegou, estava meio Eu contestado. preciso Tava contestado, mas depois mostrou que tem Eu preciso qualidade. ter mais um zagueiro do nível do Paulo. Outra pergunta que eu vou te fazer. O Léo Moura
jogou 45 minutos contra o Juventude. Faz um mês que ele não joga, nem treina. O jogo contra o Juventude, eu acho que foi 23 ou 26 entre 23 e 26 de janeiro. Nós estamos no dia 21 de fevereiro, ele não jogou ainda. Então, esse é um jogador que ele tem limitações físicas em função da idade. É um por mês. Então, o que acontece? Se lesiona se o Leonardo tem um problema muscular, ou tem uma torção de tornozelo. E agora não tem nem o Ramiro para puxar pro lado, né? Não, tem nem essa eu bengala. já sei o que vai acontecer. Vai o Paulo Miranda para lateral direita, que no São Paulo ele jogou de lateral. E aí tu não tem zagueiro nenhum. É pior. Então eu sou obrigado a contratar. Eu preciso de um lateral ou eu preciso de um zagueiro. O Léo Moura não jogou hoje nessa goleada aí contra o Guarani de Venâncio. Então eu tenho preocupação. Eu acho que o Grêmio precisa reforçar o grupo na defesa. O Adalberto Aquino tem preocupação com o grupo do Grêmio, mas com a saúde ele não tem mais, porque ele é um dos garotos propaganda da Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Eu comprei a Frigigold numa promoção especial. Eu fiz que nem o Jair que botou de braço. Mas aqui, ó. Mas ele tem essa promoção tem teu nome até hoje, né? O desconto do Adalberto Aquino. Vamos fazer o seguinte, ó, o Aquino ele também tem que reforçar o grupo das panelas da casa dele. Por isso, a gente está mostrando aqui o conjunto, pode mostrar bem as panelas também, que é um conjunto novo da Frigigold, conjunto que tem o selo da Frigigold embaixo, a do Aquino, era o selo de uma fábrica alemã. Essa agora tem o logo da Frigigold embaixo, tem todas as camadas em mármore e titânio para garantir todo o aderente, e são fabricadas na Alemanha, com a tecnologia alemã, exclusivamente para a Frigigold. É um carregamento exclusivo, são panelas que você só encontra aqui. O Keller Kloss, que é amigo do Belaor Veríssimo, foi à Alemanha, quis dar uma de malandro, quis pagar mais barato lá na Alemanha. Chegou lá na Saturno, em qualquer loja que tem de departamento, e viu, opa, peraí, tá mais caro aqui do que no Brasil. Vou pedalar lá em 10 vezes com o Luiz na Frigigold. Vamos mostrar algumas imagens da nossa Frigigold, mostrando primeiro o leite. Queimando o leite numa panela normal e na Frigigold. Na Frigigold não gruda nada, na panela normal que está à esquerda da imagem tem a dificuldade para limpar. E isso mostra que nada gruda na Frigigold. Você adeus gordura. Adeus gordura, não precisa nenhuma gota de óleo. Não é que nem essas air fryer da vida, Gustavo, que dizem que fazem batata frita sem não óleo. Faz? Aí tu vai ler as instruções e diz, olha, coloca uma gotinha de óleo para garantir a crocância. Na Frigigold não precisa. Você pode fazer carne, frango, peixe. Você viu aí pipoca fazendo na Frigigold. Até a pocheca, né? Até a pocheca. Diz o Ré que inventou esse prato. A pocheca. Diz só o Ré ele que conhece isso. Diz ele que faz pocheca na Frigigold. E agora aqui, né? Eu aceito pra testar essa frigideira aí, aqui, a Frigigold aí. 4003-4220, você liga, vai ter um desconto pra lá de especial, pode pedalar em 12 vezes nos cartões. Vai ter um desconto olímpico. Pode pagar... tem que pedir, tem pode pagar no Banricompras pedalado, no cartão de crédito. Pode pagar no boleto. Não tem condições, não tem o cartão, não tem limite. Paga no boleto em 2, 3 vezes. Chora com a turma lá do Luiz, que eles dão um jeito. Fala do desconto olímpico, Desconto ali é gold, é ouro, é gold. Então, já que a panela é gold, tá o Gustavo aqui, tem o desconto da Alberto Aquino. Vamos juntar o desconto da Alberto Aquino com o desconto gold do Gustavo Endres, campeão olímpico. As 30 primeiras ligações vão ganhar esse desconto. Posso avisar a patroa lá? Pode, avisa a patroa. 4003-4220. Olha aqui. Isso aqui as tuas não fazem. Aqui, ó, vou mostrar. Pode botar a câmera aberta aí, tira o logo da Frigigold para aparecer. Não, vai aparecer na aberta, fica na aberta, tá tranquilo. Olha só. Pronto. A tampa, se cair... a patroa. Ô, louco, meu. Não dá nada, não tem problema. Tem toda uma proteção de borracha agora. Então é durabilidade. Além de beleza, durabilidade para sua casa. Muito obrigado, Adalberto Aquino. Aqui você viu o conjunto com 7 peças. Eu já vi, tinha visto até a soco nesse programa, mas tampa atirada no chão. Não. Cuidado que essa tampa aqui é forte, hein? Aqui, ó. O conjunto tem 7 peças. São 3 panelas, uma panela de 20 centímetros, uma de 24 centímetros, uma de 28 centímetros. Tem também a frigideira de 24 centímetros. E as 3 tampas. Então essa tampa aqui, que é a tampa média, você pode utilizar na frigideira, que tem o mesmo tamanho, tá tudo certo. 30 ligações para ganhar o desconto Gold, somado com o desconto Adalberto Aquino, que é o selo de qualidade
da nossa Frigigold, as panelas que preservam a sua saúde, as panelas que não utilizam óleo. Então aquele garotinho gordinho e tal, o Gustavo comendo tá na Frigigold não tem mais óleo, pode seguir comendo. O Gustavo está fritura, querendo certo. dar uma de Jajá. O Jajá, o jogador que jogava no Inter, tinha uma panela ali para propaganda, ele pegou, botou debaixo do braço e levou. Olha aqui, ó, o Ricardinho, campeão. Vou fazer a mesma coisa, vamos fazer nós O também. Ricardinho, campeão paralímpico. Na cara dura. O Ricardinho, que é campeão paralímpico de futebol 5, esteve aqui conosco no Cadeira Cativa e ele já apareceu na fotinho com a Frigigold dele. Olha aí. Eu vi ele na foto com a Frigigold. O Gustavo deu azar. Frigigold eu vou levar isso aí pra mim. O Gustavo... Frigigold, libera pra nós aí. Vamos falar com o Léo e com o Luiz, tá tudo certo. Mas qualquer coisa, Gustavo, aqui ó, a prestação é menor do que como fazia o Chico Anísio dizendo do salário. É bem pequenininha. 4003-4220 para você garantir a sua Frigigold. Depois do intervalo comercial, eu quero saber do Aquino. Quem ele prefere para completar o grupo do Grêmio na Libertadores? E eu quero saber dos nossos debatedores. Pelo que a gente está vendo dos adversários de Grêmio e de Inter na Libertadores, quem de fato tem o grupo mais difícil? Já voltamos. Antes da gente voltar a falar de bola rolando, voltar a falar dos times, tem dois assuntos de bastidores que agitaram um pouco o dia de hoje. O primeiro deles é uma repercussão do que a Conmebol divulgou ontem, que 20 clubes tinham inscrição irregular ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Me chamou a atenção que esses clubes são majoritariamente do Brasil e do Chile. Os clubes alegam que enviaram no prazo certo para as federações e as federações é que se atrapalharam para mandar para a Conmebol. Mas é Brasil, Chile, Paraguai e Venezuela. Mas acho que do Paraguai não foram todos. Mas tem duas equipes da Venezuela, tem eu acho que 3 do Paraguai, e Brasil e Chile. Brasil Agora e Chile. tu vê que não tem nenhum da Argentina. Da Argentina eles dão um jeito, isso aí, lá é tudo certo. Mas aí o Barcelona de Guayaquil, que foi eliminado porque escalou um jogador irregular na Libertadores, já divulgou uma nota hoje pedindo para paralisar a competição, porque só eles foram punidos e tem 20 equipes com clubes com jogadores irregulares e que isso tinha que ser esclarecido. Esse é o primeiro ponto, que eu quero a opinião de vocês. E o segundo é o assunto que dominou os jornais hoje, a possibilidade do Palmeiras ser rebaixado por manter como seu conselheiro Marco Polo Del Nero, que foi banido do futebol pela FIFA. Então o Palmeiras estaria descumprindo uma determinação da FIFA, mantendo esse vínculo do Del Nero com o Palmeiras como conselheiro. E se vocês acham que isso vai terminar em pizza ou se pode ter uma conclusão mais séria? Aquino? Quanto ao Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que imediatamente afastar o Del Nero do seu conselho. Não pode correr esse risco. Mas como é que eles correram até hoje esse risco? Não, mas às vezes nem percebe. Agora receberam uma observação da FIFA. Eles não vão brincar com a FIFA. Já tinha que ter feito isso hoje. Já deviam ter feito isso hoje. Botar uma nota. Eu acho que se tivesse um conselheiro do Internacional ou do Grêmio que tivesse risco de tu rebaixar o clube, o que tu ia fazer, Laura? Afasta. Afasta. Mas em contrapartida também, né? Que não vamos combinar que... Mas o Inter tinha diretor que tinha sido condenado e que seguia diretor? Bom, mas isso aí não havia um impedimento da FIFA. O fato de ter uma condenação aqui é uma questão outra, né? É outra esfera. Mas o meu medo, nós vivemos recentemente, tem um timeco aí no país chamado Vitória, que tinha uma inscrição irregular, e isso virou impeachment, e o Internacional foi o grande prejudicado por conta disso. Então tem que ter muito cuidado nessas decisões, que são atabalhoadas e por vezes são muito tendenciosas. Vamos cuidar muito quem é que está ameaçando de fazer acontecer. Eu acho que vai acabar tudo em pizza, porque 20 equipes estão com irregularidade, eles não vão excluir as 20 equipes da Libertadores e botar outras 20. Gustavo, eu acho que... Até porque o dolo não foi das equipes, foi erro das federações. A gente não sabe, foi isso mesmo? É bem provável que seja das federações, porque as equipes... O Atlético, por exemplo, disse que tinha até uma data para enviar a lista e mandou um dia antes. Se tem registrado, então acabou, isso aí, né? Isso aí deve ser algum conflito que existe entre a Conmebol e essas federações. Ah, perfeito. Entende? Então, ele está tendo a advertência para as federações, entende? Entendi. Deve ser com a CBF, porque a CBF tem um presidente que não vai nas reuniões da Conmebol porque não sai do país. Não pode. Sim. Aqui, tu entende? Então, tu vê a situação. Ou teve um presidente que foi para a Copa do Mundo e chegou lá, a Conmebol combinaram tudo de votar num determinado candidato, aí ele vota contra.
Você entende? Então, esses procedimentos é que Tudo levam político, a esse né? tipo de conflito. tu Bom, entende? a Comebol, que é a entidade que nós estamos falando, é a entidade que estava marcando jogos para uma data FIFA, disse que estava marcando intencionalmente, porque tinha a concordância das confederações, aí os torcedores se organizaram, mesmo com esse absurdo, e aí ela no canetaço mudou, não, voltamos atrás, não tem jogo mais em data FIFA, quem comprou passagem que tome naquele lugar e o problema é de vocês. Foram 16 jogos alterados de data, dentre os quais Inter e River, o que tinha de torcedor do Inter mandando mensagem no dia, brabo, pô, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, eu sou do norte do país, comprei passagem para ir no jogo e não vou poder ir. Mas é Comebol, eles podem tudo. Uma absoluta falta de respeito, e mais que a Comebol é a CBF. A CBF cansou de cancelar jogos, de mudar locais de jogos, e não tá nem aí pro E o que torcedor. aconteceu com essa equipe com o Barcelona veio aqui no Uruguai, ganhou do Defensor, jogou lá, ganhou de novo do Defensor e Só foi que- eliminado. Só que porque- como a vitória daqui de 2-1 virou um 3-0 contra pelo jogador irregular. Exatamente. Então, se tem esse tipo de punição teve pro Barcelona, tem que ter também para as outras equipes. Ah, É que o problema aqui da inscrição Agora- do Barcelona é que o jogador entrou em campo com a camisa do Barcelona, só que nos registros ele ainda estava ativo no registro da Federação Mexicana. Então é como se ele não aparecesse no BID Tá, mas, do país. mas qual é a diferença no caso do Vitória? Qual a diferença pontual? A diferença pontual é que a denúncia não foi no dia do jogo. A denúncia do caso do Inter foi 8 meses depois. Não, mas só um pouquinho, mas É houve uma denúncia. É a mesma justificativa que teve a Comebol No caso do Sanches, do Santos. Não, o Sanches do Santos foi punido. Sim, foi punido. Tá, mas no caso dos jogadores do River e do Boca não foram punidos Não porque foram teve punidos porque não denúncia. teve a denúncia 24 horas 24 depois da horas partida. Desculpa, É. uma absoluta falta de respeito. Esse Não, o caso do Grêmio Vitória- tem o próprio técnico da equipe lá do River, não era? Que estava em campo, Cajado? estava no vestiário e não podia. Aquilo é uma Debo- vergonha, uma Debochando vergonha. das autoridades. Debochando, exatamente. Não tem uma Só absoluta faltou falta de entrar em respeito. campo e comandar Não. a equipe. Isso aí tem que mudar, né? Tem que ser um... Por isso esse que tipo eu de não- confederações, Por isso que eu não Comebol, acredito em tinha que dar o penalização, exemplo, né, cara? Não, Tinha que por dar o isso eu não acredito exemplo. em penalização, porque ainda mais essa 20 Comebol, CBF da vida não tem autoridade moral para fazer esse tipo de coisa. André marcou hoje aqui 4 gols contra o Guarani de Venâncio, está certo que era uma equipe reserva do Guarani, que está disputando a divisão de acesso. Isso significa alguma coisa, de que o jogador pelo menos está com vontade, está tentando mudar um pouco o seu momento no Grêmio? Aqui no Responde depois do intervalo, nós já voltamos. La Tarantella Pizzaria, onde o Alauro Veríssimo vai nos pagar um rodízio, mas ele é mão de vaca, ele vai pagar só na terça, vocês vão entender por quê. A melhor da Zona Sul de Porto Alegre, são mais de 50 sabores, o rodízio tem também lasanha, canelone e batata frita. As terças, o valor que já é bom fica ainda melhor, o valor é promocional. Otto Niemeyer 1465, reservas e teleentrega 30, 24 e 44, 41. La Tarantella com 2 L's no final, .com.br. E no caminho da minha casa ali. No caminho da tua casa. La Tarantella. Olha aqui, ó. Vou ter que interromper um breaking news nesse momento. Lá vem. Luiz, direto de Goiânia, ele tá lá fazendo os merchans da Frigigold, liberou a tua, viu? Ah, é? Pô, Luiz, Ele obrigadão. disse assim, ó, diz pro Gustavo que o que é dele tá guardado, então tá tudo certo. Ô, obrigado, A gente vai Luiz. fazer a entrega daqui a pouco da panela do Gustavo aí, da Perfeito. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões e vem caminhões e mais caminhões transportando a Frigigold aí do Porto de Rio Grande. Na Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal pro seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu melhor negócio para andar de caminhão novo em 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone é o 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande linha de louças, a variedade é imensa de louças e metais Deca. Compre com quem tem 23 anos de experiência no mercado. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça o seu orçamento
pelo 3375-3800. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, alerta. Se o seu ar-condicionado na sua casa ou na sua residência não está dando conta e o calor e a conta, por conta do calor, duplicou de valor, nós podemos te ajudar. A solução para reduzir o brilho e o calor é com a Insufilme. Conheça as linhas de películas refletivas, semi-refletivas e aço inoxidável. Produtos com até 12 anos de garantia. Atende na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Ligue e agende uma visita ou receba a cotação via WhatsApp. 3021 23 23, o WhatsApp é o 99683 3199. Insufilme, na Rua Hoffman 519, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O Luiz liberou, então, daqui a pouco a gente entrega uma Frigigold pro Gustavo Endres. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, Gustavo, aproveitando. Vamos lá. Vamos ver aqui quem que mandou. Eu vou procurar aqui o telespectador que mandou, perguntando sobre a Superliga B. Como é que está o Canoas Vôlei? O que está acontecendo no vôlei gaúcho nesse momento? Que tem o nosso representante, o Canoas. Bom, a partir do ano passado, a gente teve aqueles problemas financeiros, né, nós lançamos uma campanha, que é a campanha Salve o Vôlei Gaúcho, né, para que as empresas realmente fizessem parte do projeto, que não é um projeto só de uma equipe adulta, mas também tem todas as categorias de base, com crianças de 12 a 18 anos. Então, quem faz parte hoje da equipe faz parte desse projeto todo. E conseguimos algumas empresas realmente fortes aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma delas é o Banrisul, a nossa casa continua sendo a Universidade La Salle, e conseguimos também... O Celso do Parque dos Maias que perguntou. O Celso, então, Celso, é isso. E aí conseguimos inscrever a equipe na Superliga B, só que muito tarde. Nós conseguimos fazer o primeiro treinamento dia 2 de janeiro e o primeiro jogo já era dia 26 de janeiro. Então a gente teve um tempo de preparação muito curto. E como o mercado já tinha praticamente fechado, então a maioria dos atletas já tinham se acordado com outras equipes, a gente teve que montar uma equipe muito jovem, a média de idade de 21 anos. Então é uma equipe que ainda está se encontrando, está com entrosamento ainda deficitário, está crescendo durante a competição. São 8 equipes, né, que jogam todas contra todas, são 7 jogos, sem retorno, só turno, e todas as 8 se classificam para os playoffs, e aí é o mata-mata. Então a gente espera que nos playoffs, lá no dia 16 de março, a equipe esteja melhor entrosada, né? E aí joga o primeiro contra o oitavo, cruzamento olímpico. Então a situação hoje é essa, nós conseguimos manter a equipe, conseguimos manter a Pave Vôlei, hoje é a Pave Vôlei, não mais Vôlei Canoas, é o único representante masculino do Rio Grande do Sul no cenário nacional, né? Então quem hoje está fazendo parte da equipe, está fazendo parte do projeto, representa toda uma classe desse esporte, do esporte voleibol, né? Então por isso que é uma oportunidade única, né? Nós tínhamos uma meta de chegar a 400 mil para fechar a temporada toda, né? De janeiro a abril, conseguimos 60%, 70% desse valor, ainda estamos atrás de parceiros para fechar essa conta. Chegou perto já de 300, um pouco isso, menos. 250, né? Um pouquinho mais de 250. E a gente conseguiu também uma parceria com uma produtora que está transmitindo os nossos jogos, não para a TV aberta, mas pelo canal Vôlei Brasil. Então está online lá, até mesmo pelo celular você pode acompanhar todos os jogos da Pave Vôlei em Canoas, né? A gente tem somente 3 jogos, já fizemos um jogo e perdemos para Blumenau. E sábado agora a gente joga contra o São José e na outra quarta... Que hora sábado? Sábado às 18 horas. São José dos Campos? São José dos Campos, isso, lá de São Paulo. E na quarta-feira, às 19 horas, a gente joga contra o Juiz de Fora. Então, Mas nesse sábado agora é 6 da tarde? 6 da tarde. No ginásio do La Salle. Isso, Canoas. ali no Poliesportivo La Quem está Salle. vindo de Porto Alegre, pega o trem, desce na estação Canoas e perfeito. 2 na cara do quadras, gol. tá na cara do Como gol. é que é o ingresso? É liberado? R$10 a inteira, 5 a meia. E teve no jogo do Blumenau, eu vi uma matéria no TV, canal aberto aí, bastante gente. Tinha 800, quase 800 pessoas, até nós ficamos surpresos. Gustavo, e tem condições de tu conseguir mais algum atleta ou não? Atleta não, que as inscrições já fecharam. Já fecharam, infelizmente. Tem que ir com essa equipe aí. Tem que ir com essa equipe até o fim. As 2 primeiras sobem para a Superliga A e as 2 últimas caem para a Superliga C.
Então como a gente está num momento de reformulação, né, de organização, cara, a gente quer pelo menos se manter na Superliga B. Claro, se chegar na Superliga A, ótimo. Mas pelo menos não cair para a Liga C. São quantos que participam na Superliga B? São 8 equipes. 8 equipes. 7 jogos, todos contra todos, turno único. E aí só define a classificação para os playoffs. Aí joga o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. Mas aí os 2 últimos que caem para a Superliga C são definidos na fase final, nos matas. Isso. Aí pontuação. Que tá. Não, tem a pontuação da Tem a classificação fase. Também. Digamos que o oitavo, o sétimo, o sexto e o quinto consigam ganhar dos que estão à frente, vão somar esses pontos também, né? E lá no final, quem tiver menos pontos vai ser rebaixado. Então é uma matemática ainda que não é definida somente na fase de classificação. Claro, né? Porque se o oitavo ganha do primeiro, ele não pode ser rebaixado, né? Porque ele foi para uma semifinal. Por isso até que eu perguntei a questão da quantidade de clubes, porque, daqui a pouco, imagina, o oitavo é rebaixado, mas ganha do primeiro. Não pode, né? Então, isso ainda vai depender dos pontos ainda. Conta a pontuação nos playoffs. Isso, exatamente. Tá. E o empresário que está nos assistindo quer apoiar o vôlei APAV, e aqui o vôlei de Canoas, que é o vôlei gaúcho. Isso, vôlei gaúcho. Como é que procura você? É só pelas nossas redes sociais, ou pela minha, né? Gustavo Endres, né? Gustavôlei, com 2 L's, ou pelas próprias redes sociais da APAV Vôlei. Né? Nós temos Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem todas essas redes sociais aí, que é uma loucura hoje em dia. Mas então, é só entrar em contato, a gente tem todo o projeto, tem a proposta, né? Ela se enquadra em qualquer parceria, em qualquer tipo de investimento. Por falar em parceria, investimento, entrar em contato... Inclusive a Free Gold pode, né? Sendo gaúcho aqui de São Leopoldo, quem sabe. Daqui a pouco já sai gol aí, né? Olha aí. Já vem estampado na camisa, né? Exatamente. E se ganhar o torneio, já medalha Free Gold, né? Sim, olha, já vem em ouro, tudo de ouro da Free Gold. Olha aí, Luiz. Mas olha aqui, vocês estavam falando em investimento e tudo mais. Vou mostrar para vocês o Paraíso, que é onde Belaor Veríssimo tira suas férias quando ele está muito estressado, que é a Praia Lagoa Cortada. Praia Lagoa Cortada, um empreendimento único que se destaca pela arquitetura, paisagismo e o planejamento urbano, valorizando a qualidade de vida e oportunizando o investimento imobiliário em uma região de natureza preservada, entre o mar e a lagoa. Uma praia com monitoramento à distância e local 24 horas, garantindo segurança e tranquilidade. Terrenos urbanizados, prontos para construir no que há de melhor no litoral sul de Santa Catarina. Infraestrutura completa, dotada de uma ampla área de lazer com quadra de tênis, futebol 7, cancha de bocha, praça, parque infantil e espaço para caminhar e pedalar. O Caminho dos Girassóis e a Ilha do Chafariz sugerem um convite para contemplar momentos de relaxamento e prazer. Os serviços de restaurante à beira-mar e o pub noturno com shows ao vivo complementam o conforto e as opções de lazer e entretenimento aos finais de semana. Praia Lagoa Cortada. Entre o mar e a lagoa, a natureza encontra você. Tá aí o número do João Laíri, o Belaor Veríssimo, como é mão de vaca, ele liga pro João Laíri e pede para ficar lá em uma das casas e tal, mas Gustavo Endres, que tá com muito e tal, tá com dinheiro, vai poder negociar um bom desconto para comprar uma casa. Mas você que tá aí nos assistindo, pode ter certeza, é mais barato comprar uma casa na Lagoa Cortada com uma infraestrutura incrível do que em muitos bairros de Porto Alegre. Você vai se surpreender com o valor. Fala com o João Laíri, não quer comprar casa, quer comprar um terreno para construir depois com o tempo, fala com o João que tá tudo certo. Depois do intervalo comercial, Adalberto Aquino, Alaor Veríssimo ou Belaor Veríssimo, como queiram, e Gustavo Endres vão falar sobre a Libertadores. Quem que eles não querem ou querem nos seus grupos ou no grupo do adversário, no caso o Alaor,
quem ele quer ver no grupo do Grêmio para complicar o Grêmio, e no caso do Aquino, quem ele quer ver no grupo dos Colorados para complicar o caminho do Inter na Libertadores. Já voltamos. Oito e 17, Belaor, não tenta tomar o presente do Gustavo Henrique, ele chorou e levou. Eu sei, eu já meti uma chiqueta bacana no Ali, Luiz. entrega pro rapaz ali, ó. Frige Gold, as panelas que não utilizam óleo, Gustavo Henrique com a frigideira já, ó. Maravilha. É isso aí. Ligadão aí, Frigigold. Pede pro pessoal ligar aí já, o telefone tá na tela aí, Gustavo. 4003 4220. Quem ligar ganha o quê? Frigigold. Um desconto? Ganha um desconto Gold, olímpico. Desconto olímpico. Pedalado em 12 vezes aí, né? Ainda aí, ó. Pedala, E fala agora com... não é só os 30 primeiros, que vai ter os 60 primeiros. Olha aí, ó, dobrou. Tem que ser Vamos lá, 60, vai ser- 60 não, porque é muito. Mais 10 ligações, então. Boa, 40 então. 40. Fechou 40 no total. 40. Então, liga aí. 4003 4220. Isso aí, você liga e garante o desconto Gold. Olha aí. E tem o desconto Adalberto Aquino também. Vamos ver, o Belauro vai ter... Acumulou tudo agora. Acumulou tudo, o Belauro vai ter que meter a mão no bolso para comprar. Pra mim não tem desconto. Pedala no boleto que tá tudo certo. Vou fazer aqui, o ó. concluir. Olha aqui, ó. Isso aí é até Ó, o REC técnico. fazendo isso aí. Ah, diz o REC que faz pocheca. Pocheca. O que é essa pocheca? Não existe. também não a comida sabemos, que nem inventou, ele sabe. Só tem Lagoa Vermelha. Nem ele sabe. Que vem com esse papinho dele. Ele foi lá no Museu de Cera ver o Pinóquio. Talvez o Pinóquio conte pra ele. Por que o Pinóquio? O Pinóquio é narigudo aquele? Ele foi lá Mas ver é o GP. parente dele não, o Pinóquio? Não. Não. Claro que é, pô. Por quê? Não. Mas o nariz do Mauri Luiz da Silva, que estava aqui ontem na sua cadeira dizendo que o CT do Inter é o melhor da base no Brasil, vai chegar perto do REC. Né? Não. Tá longe de ser um dos melhores do Brasil. Tá longe? E agora? Não, mas vai chegar. Vai chegar, mas não é. Não, ainda não. Qual é o CT? É o de Alvorada lá, do Carpegiani lá, do O RS. Inter não vai é o lugar. fazer em Guaíba um CT novo? Vai, mas ainda não usa lá, né? Tudo muito confuso ainda. Tem que esclarecer. Enquanto vocês pensam nesses esclarecimentos, eu dou um recado para você que está em casa e quer economizar na viagem do Carnaval. A Levebus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através do fretamento compartilhado, a Levebus viabiliza a sua viagem com segurança, conforto e economia. Você pode ir para Capão da Canoa, por exemplo, pagando praticamente metade do preço. Viaje para as praias gaúchas e para Florianópolis com até 60% de desconto. Pega o valor, tá acostumado a pagar um valor X, 60% ou 50%, 60%, depende da saída, depende do horário, depende do local, é o valor que você vai pagar na Levebus. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Levebus viabiliza a sua viagem. Consulte os destinos para o Carnaval, são diversos através do site levebus.com.br. São muitas opções e você não precisa embarcar só na rodoviária, pode embarcar no Zafari da Zona Sul, pode embarcar na Zona Norte, tem diversas opções para você. Central de Imóveis, que também tem muitas opções de apartamentos para você alugar, para você comprar, e tem 25 anos de atuação na Cidade Baixa, essa empresa gaúcha, e você pode fazer como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, a sua reforma do alicerce ao telhado. Grande seu Wilson domina toda a Matias Velho. A Florianópolis é toda da FAC. Televendas 34666133 ou acesse o site fachi.com.br. Adalberto Aquino, se tu queres complicar a vida do Internacional no grupo da Libertadores, quem que tem que passar? O Palestino ou o Tajeres? É diferente, são dois jogos, são duas equipes mais ou menos do mesmo nível, entende? Então não tem muita diferença, quer dizer, quem vai fazer a diferença é a qualificação da tua equipe, entende? Estou pensando no Grêmio, se o Grêmio estiver bem,
o Grêmio vai passar por essa fase tranquilo. Eu acho que o Internacional deve pensar a mesma coisa. Tem que organizar a sua equipe é que tem que estar bem na Libertadores. Mas tu tinha me feito uma pergunta antes que nós voltamos lá atrás para aquela conversa de adaptação dos jogadores. Me perguntou a respeito do André. Exato, se ele com os 4 gols... O André aconteceu a mesma coisa o ano passado. O André ficou em briga lá com o Sport para vir jogar no Grêmio. Quando o Grêmio contratou o André, ele não podia mais disputar o Campeonato Gaúcho, não podia se inscrever na Libertadores. Na primeira fase da Libertadores. Então aí tu fica sem jogar. Então tu fica praticamente meio ano sem jogar. O time encaixa, engrena, começa... E aí tu não consegue mais. Então tu fica sempre para trás. Então tu tem que fazer uma boa pré-temporada, tu tem que começar... Ele está bem, os jogos que ele entrou, está se movimentando bem melhor. Então só está faltando uma coisa que é fundamental para o centroavante, é fazer gols. Quer dizer, no jogo treino ele já começou a fazer. Quer dizer, espera que comece a fazer nos jogos também. Alaor Veríssimo, tem um recado aqui do Anderson para ti. Maurício, fala pro Alaor que o time do Inter é muito fraco. Ele ainda acha que vai ganhar a Libertadores, com elencos fantásticos, como River Plate, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. Só se surgir um craque lá no Beira-Rio, porque o time é muito fraco. Assinado Anderson. E aí, Alaor? Grande abraço pro Anderson. Mas o que eu penso é o seguinte, em primeiro lugar, tu não tens que escolher adversários. Tu quer ser vitorioso numa competição, tu tem que patrolar. Essa primeira fase... Para o Internacional vai ser um pouco mais complexa porque está voltando para uma Libertadores, depois de passar por tudo que passou. Mas tem a obrigação de estar entre os dois clubes que vão para outra fase e aí sim, um conjunto melhor vai começar a criar mais corpo para efetivamente buscar a conquista dessa Libertadores. Eu acho que o importante para o Internacional é fazer na Libertadores o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Fazer o fator local ser decisivo. O Internacional praticamente no Campeonato Brasileiro ganhou quase todas as partidas do ano passado, né? Perdeu só uma pro Galo no final. Então se conseguir, porque na Libertadores é isso, tem que ganhar as 3 partidas em casa, tu empatou uma fora, tu já passou de fase. Tem um espectador aqui do final 8357 que está dizendo que o time dele, do Inter, para jogar nessa temporada, tem Lomba, Edenilson na direita, Cuesta, Moledo e Zeca, Dourado, Nonato, Patrick, Nico Lopes, Juan Lano e Pedro Lucas. O que parece para vocês, Gustavo Endres e Alaor Veríssimo? Não é meu time eu já expus. Não é o meu também. Mas é uma boa alternativa, o Edenilson na direita e o... Mas o Edenilson é importante para o encaixe no meio. Eu sou meio contra, assim, ficar usando o jogador para botar em posição que ele não é. Em um jogo ou outro, uma exceção, né? Tudo bem, agora... Eu colocaria o Patrick na ala, porque o Patrick nesse time do Inter não vai ter lugar como titular. Pois é. Por isso sim, mas o Edenilson não. Olha aqui, ó, o Breno, gerente lá do Banrisul, disse o seguinte, ó, pelo amor de Deus, o Alaor é um baita pé frio. Quando ele fala uma coisa, acontece o contrário. Eu pensei que o Breno ia dar mais um Sempre essa história. patrocínio. Cheio de promoções, vai me dar um cartão de crédito, uma coisa boa e tal. Sou cliente da agência Zenha lá e vou te procurar, Breno. Tô precisando, tô meio apertado. Eu tô esperando o Tô Breno... desprevenido, tô precisando de uma grana. Tô esperando o Breno liberar o meu limite, porque... Não, vou conversar, vou ligar pro Breno. Mas libera o meu limite um voador aí, Breno. Que eu preciso pedalar a Free Gold aqui pra mim. De aumentar a verba de publicidade pro vôlei aí. Aí, ó, Breno, aí ajuda lá. Ajuda o Kleber lá do Banrisul. Se melhorar a verba, eu vou trabalhar na página. Rapidinho, Alaor, a queima-roupa. Quem que tu quer no grupo do Grêmio pra complicar o tricolor? O Atlético Nacional ou Libertad? Libertad. Começam a decidir hoje às 9h30, também transmissão pelas redes sociais, pelo Facebook. Obrigado a todos. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.